esquecendo. Então, retomando a parte de contas a pagar, né? Voltando ao SGI, aqui. Então, a gente estava falando sobre essa tela aqui, né? Então, a questão do adiantamento, ele se fecha nesse momento. Então, haveria uma mensagem aqui informando que esse fornecedor tem um adiantamento e teria a opção para você selecionar se você quiser ou não debitar, né, esse adiantamento dessa nota. E esse adiantamento é uma conta corrente, né? Então, vamos supor que eu fiz um adiantamento de R$1.000 para esse fornecedor, ele agora emitiu uma nota fiscal de 96, eu vou usar aquela nota de adiantamento, vou debitar isso aqui, não vou pagar esses R$96 para ele, e ele vai ficar, vamos dizer assim, devendo Araújo Abreu 1.000 menos 96, e aí a próxima nota que ele emitir, eu vou fazendo esse débito de adiantamento, né, até zerar o meu adiantamento, tá? Aí eu falei sobre a questão da data de pagamento e da data de vencimento. Ao fazer uma alteração aqui, o contas a pagar é obrigado a justificar isso, tá? Então, esse campo ele não é obrigatório, desde que eu não altere essas datas aqui, tá? E o último campo dessa tela é uma verificação mesmo, uma verificação física. Então, aqui é o que está explicado aqui. O preenchimento dessa data está correto? O rateio foi preenchido corretamente? Então, marquei aqui, né? É necessário boleto bancário? O boleto está anexo. Então, são etapas que a pessoa do contas a pagar tem que fazer. O boleto está... não, eu vou pagar por TED. Beleza, mas é necessário? Então, a pergunta é necessário boleto? Aqui ele até pagou, é porque eu fiz a modificação aqui, ele zero. Os dados do fornecedor estão corretos, os dados bancários, se depositam. Então, é uma avaliação dos dados do fornecedor como um todo. Beleza. E uma conferência geral. Tá tudo beleza, tá tudo certinho, tem certeza? Marquei ali. Então, são etapas que o contas a pagar tem que fazer naquela validação, naquela análise daquela nota. Tá? E aqui eu tenho os dados do fornecedor, a aba seguinte, né? A gente dividiu para facilitar a leitura, a conferência. Então, eu tenho as informações daquele fornecedor. No caso, a gente está fazendo uma análise de uma nota fiscal, então a tela de nota fiscal é essa aqui, né? Os demais tipos de pagamento, eles têm as telas diferentes, reduzidas exatamente porque as informações são diferentes. Então, no caso da nota fiscal, eu tenho aqui um fornecedor, então tenho a questão dos dados dele e a conta contábil que esse fornecedor tem. Se não tiver conta contábil, ele tem que parar. Nesse momento, é aquilo que eu expliquei lá no desenho, então, no PowerPoint. Aqui, né? Esse fluxo aqui. Então, eu tenho uma liberação disso para a contabilidade. Esse movimento de liberar para a contabilidade, eu preciso ter uma conta contábil. Então, essa conta contábil tem que estar cadastrada para o meu fornecedor. Quando a gente entra que não tem a conta contábil, ele já dá uma mensagem aqui em vermelho. Antes mesmo, ao entrar, né, na tela de análise, ele já identifica que esse fornecedor não tem conta contábil e já para o processo. Então, você já tem que parar e resolver a questão da conta contábil. Tá? E os dados bancários daquele fornecedor. Tá? Eles têm que estar cadastrados. Também há uma mensagem aqui. E uma diferença entre o principal e a seleção, porque o principal é aquela conta principal do fornecedor. Ele pode ter mais de uma, e entendo mais de uma, qual a seleção está relacionada a qual conta que eu vou usar para fazer aquele pagamento. Então, se aqui eu disse que eu vou fazer um TED, qual conta que eu vou fazer o TED? Né? Se eu tivesse mais de uma. Tá? Obviamente que se a conta estiver inativa, eu não posso selecionar e eu tenho um processo de homologação dos dados bancários. Tá? Esse processo a gente vai ver lá na tesouraria, porque essa homologação acontece na tesouraria. Tá? E ele é importante exatamente por isso. Porque a homologação ela garante que essa conta desse banco, dessa agência, dessa conta é dessa empresa aqui. Porque essa informação é validada na hora que eu mando esse pagamento para o banco. Né? Se esses dados aqui não conferem, o banco não paga. Tá? Se for boleto, não. Né? Boleto é outra coisa. Mas para efeito de TED, DOC ou transferência, esses dados aqui têm que estar atrelados a esse CNPJ aqui, no caso.
Tá? Então, a homologação ela acontece. Então, significa que desde 2016 que esse fornecedor usa essa conta aqui. Então, é um dado fiel, fidedigno, né? Melhor, expressa melhor essa questão do relacionamento entre o CNPJ e os dados bancários. Tá? Eu posso inativar esses dados bancários. Estou recebendo a informação, por exemplo, anexada a nota que a conta antiga está inválida, eu venho aqui inativo. Então, a partir daí, eu não posso mais lançar para selecionar aquela conta. E também é importante isso, porque para que na hora que eu selecione, porque como essa conta aqui, vamos supor, é a principal, ela vai ficar marcada como sendo uma seleção, mesmo que eu tenha os dados inativos. Quando isso chegar lá na tesouraria, vai ter um aviso para a tesouraria falando, ó, você está pagando, você está fazendo um TED para uma conta inativa. Não pode. Ele não deixa. Então, a tesouraria, essa questão da inativação da conta, ela permite que não tenha problema de pagamento, porque ao pagar uma data, uma nota, uma data de vencimento, e normalmente o pagamento é feito na data de vencimento, claro, se eu tenho um dado inativo, isso vai para o banco, volta, a responsabilidade é da Araújo Abreu, e ela vai pagar eventualmente multa de juros por esse atraso, por esse erro de pagamento na conta errada. Então, essa informação aqui ajuda que esses pagamentos aconteçam no dia correto, da forma correta, sem problemas de irem para o banco e voltarem. Tá? Mas o Contas a Pagar pode adicionar um novo dado bancário aqui. Aí ele vai entrar como não homologado e depois isso vai ser homologado lá na frente. O processo é importante que o Contas a Pagar eventualmente faça isso, porque às vezes isso vem grampeado na nota. O fornecedor criou uma nova conta, abriu uma nova conta. Por exemplo, quando ele manda a nota fiscal para a Araújo Abreu, ele bota de alguma forma um grampeado ou com clips, não importa. Mas ele coloca ali, ó, novos dados bancários da empresa. E coloca isso. Então, quando essa nota chega fisicamente no Contas a Pagar, ele já, opa, isso aqui é uma nova conta, já adiciona, já seleciona aquela nova conta e manda isso para... Se tiver a informação de que aquela conta antiga foi inativada, ele já inativa e manda isso para frente, chegando até a tesouraria. Eventualmente, se eu tiver um outro pagamento para esse fornecedor, que está marcado como a primeira conta, quando chegar lá na tesouraria, ó, você está selecionando uma conta inativa. Aí a pessoa vai fazer o ajuste, porque vamos supor que ele emitiu uma nota no dia, essa nota foi emitida no dia 6/10, no dia 15/10, houve uma modificação desses dados bancários da empresa, e eu só vou pagar ela no dia 23. Ela está no movimento do dia 22. Então, nesse momento, eu posso ajustar esse pagamento. Né? Se eu tiver um pagamento entre o dia 6 e hoje, já vai ficar ajustado para que não aconteçam os erros para frente. Né? Mesmo as notas que já estão cadastradas, que já estão no processo de pagamento, não tenham problema. Tá? Então, é uma informação financeira muito importante. Aqui eu tenho a lista de notas. Nesse caso aqui, eu só tenho uma única nota, né? Então, mas eu posso parcelar aqui nesse momento, independente do cadastro realizado. Eu posso parcelar isso, e isso pode acontecer ao longo do processo. Aquele pagamento foi dividido em 10 vezes, eu estou na 5ª parcela, eu posso refazer o parcelamento. Tá? Então, facilita nessa questão de burocracia, de divisão de parcela, mesmo, de parcelamento de um pagamento. Tá? Então, eles também podem fazer isso aqui, editar, e aí mudar as datas de vencimento de pagamento. Essa primeira, essa está em negrito, porque é a parcela que eu estou analisando, então, por isso que ela está em negrito. Se eu tivesse uma lista aqui, eu tivesse na quinta parcela, ela estaria em negrito, né? Para chamar a atenção daquela pessoa que está fazendo a análise, do analista financeiro, que aquela é a nota que ele está fazendo a análise. E aqui uma aba de controles, onde eu tenho algumas informações da nota, em relação à gerência, né? Quem cadastrou, quem enviou, quem aprovou, quem fez a RN. E aqui no financeiro, quem recebeu aquela RN,
Se passou pelo controle fiscal, quem foi que fez essa validação, né, para eventualmente eu poder tirar a dúvida com essa pessoa, quem fez a conferência na conta, aqui no Contas a Pagar, tá? E a autorização. Como a gente não passou ainda por essas duas etapas, elas estão em branco, e o controle fiscal, essa nota não passou e não vai passar, porque é uma nota de material, tá? Agora, essa questão das caixas aqui embaixo, elas estão marcadas como obrigatórias. Eu preciso marcar as 4. Tá? Eu tenho que fazer... Ah, beleza, dada a nota ok, o boleto não tem boleto, é TED, os dados fornecedores estão... Então, assim, esse pagamento aqui, por exemplo, a pessoa entrou, marcou aqui que vai ser pago por TED, marcou as caixinhas e enviou para frente. Jogou para frente. Enviou para a próxima etapa. Então, é bem tranquilo. Se tem adiantamento, se não tem a conta contábil, se eu tenho uma modificação de dados bancários, isso é a exceção da regra, né? Então, ele entra, marcou aqui, selecionou as 4 coisas, os quatro checkbox e pum, mandou para frente. Identificou algum problema, ele pode rejeitar isso. E aí, ao rejeitar, isso. Eu entro numa nova tela que a gente não tinha passado ainda, apesar delas acontecerem quando eu devolvo uma nota fiscal, quando está em autorização. Então, em alguns momentos eu tenho essa tela que a gente chamou de motivos de retorno. Tá? Então, eu estou retornando essa nota para a gerência por quê? Né? Então, aqui eu tenho uma série de motivos possíveis. Tá? Quantidade. A nota está lançada com a quantidade errada dos itens. Tá? Então, tem um motivo por que eu estou retornando e uma solução. O que a pessoa tem que fazer para poder resolver isso aqui? Tá? É uma lista que a gente vai ver lá na parte de administração, que ela vai sendo preenchida, vai sendo cadastrada de acordo com as necessidades que vão surgindo. Então, eu posso ir adicionando. Estou voltando essa nota porque duplicidade, quantidade. E aí, né, posso excluir esses motivos aqui da lista dos motivos que eu estou retornando. Ou eu tenho um campo livre que eu posso escrever por que eu estou retornando essa nota fiscal. E aí, a ideia é que esses motivos, cada vez, né, que eles vão ficando recorrentes, eles passem a ficar aqui em cima, exatamente porque aqui eu tenho o motivo e uma solução. Quer dizer, o que o usuário da gerência tem que fazer para resolver esse problema. Né? Então, se isso aqui está em duplicidade, eu tenho que resolver, eu tenho que apagar a duplicidade. Se a quantidade está errada, eu preciso acertar as quantidades dos itens, porque, né, exatamente isso, ó, verificar de acordo com consta na nota fiscal física. Então, a física está diferente do lógico, né, do que está cadastrado no SGI. E aí a ideia é que apesar de você poder preencher aqui, você vai colocar o motivo, você vai normalmente colocar ajustar o campo tal, mas aqui você está só colocando uma solução, né, não está botando um motivo. Então, lá na administração a gente vai ver que isso aqui pode ser tabulado, né? Isso aqui pode virar uma tabulação, pode virar um motivo padrão, tá? Aqui eu fechei e aí ele não confirmou a minha rejeição, né? Eu posso salvar essa análise, tá? Então ela continua em análise aqui, ela continua na tela de análise, eu só salvei porque fiz todo o preenchimento, mas está faltando uma informação. Aí eu preciso pegar essa informação. Para não perder essa análise, eu salvo, vejo a informação que eu tenho que ver, anotei aqui no papelzinho, vou lá, resolvo o que eu tenho que resolver, volto e entro, ele está com as informações salvas, e aí concluo o que eu tenho que concluir e envio para aprovação, ou rejeito, se for o caso. Mas esse salvar me permite que eu faça algum pedaço do processo e não conclua ele, né? Eu não tenho como concluir porque eu preciso de uma outra informação. Aí o fechar, simplesmente ignora tudo que eu fiz aqui, que é o que eu vou fazer, e nada modificado, tá? Isso também tem a questão das notas de pagamento. Deixa eu ver se a gente tem alguma nota de pagamento para poder...
Aí já semana que vem, talvez eles... Nada de nota fiscal, tá vendo? Essa nota aqui provavelmente é uma nota parcelada, porque tá com esse tracinho 1 aqui, teoricamente. Ó, então, concordo, segue a minha lógica. Então, ela tem duas parcelas, mas eu estou fazendo análise dessa primeira parcela aqui. Tá? A segunda parcela está em análise, mas eu estou nessa parcela aqui. Tá? Parcela 1. Então, eu já não posso excluir mais essa parcela 1, eu preciso excluir primeiro a parcela 2, né? Obviamente. E aí, mas esse valor de parcelamento, a soma tem que ser exatamente o valor da nota, né? Aqui é o valor da parcela. Tá? Então, essa totalização aqui tem que ter sempre o valor total da nota. Tá? Eu queria ver se a gente tinha uma NP aqui. Para ver, porque a tela da NP é diferente da tela da nota fiscal, tá? Porque os dados são diferentes. É bem mais reduzido, mas também se não tiver, não tem problema, não tem nada. Não tem problema, mas a tela é um pouquinho diferente, mas não vai fugir daquilo ali, não. É exatamente isso, você informar, validar se aquela NP está preenchida corretamente, tá? Normalmente a ANP não passa pela tela de análise porque é feito pelo próprio contas a pagar. Então eles fazem, jogam, já enviam para autorização. Não tem muito sentido criar nota de pagamento e fazer a análise da nota de pagamento. A análise já é feita automaticamente pelo contas a pagar, né? Porque é ele que está criando. Tá? Então, eventualmente você tem alguma nota de pagamento aqui, mas é muito difícil. Como a gente viu aqui, uma semana praticamente não tem nenhuma nota aqui. Quer dizer, praticamente não tem nenhuma nota de pagamento aqui. Então, essa é a tela de análise deles. Tá? A tela de autorização é bem parecida, mas tem uma pequena diferença, que é essa questão. A análise ela é feita pagamento a pagamento. No caso da aprovação, ela pode ser feita em lote. Tá? Então, aqui segue aquela mesma questão, né? Então, eu preciso ter um período de datas, ou eu posso ir direto pelo número. Então, se eu quero aprovar uma nota específica, eu taco o número daqui e consigo pesquisar. Se eu não tenho o número, eu tenho que selecionar a data. Então, vamos ver se o movimento dia 23 ainda está aqui. Acho que não. Essa tela é uma tela bem pesada. É uma tela ótima que seria importante a gente migrar para o V2 por ser uma tela da diretoria e por ela ter muita informação, né? Porque é uma tela bem demorada, bem pesada. Tem uma questão de limite, tá vendo? A gente limitou isso em 200 registros exatamente por causa disso. A relação ainda está carregando, terminou de carregar agora. Então, a gente limitou em 200, então eles só lista do dia 200 e 200, porque senão às vezes demora muito mesmo, dependendo do dia. Né? Falei em 300, 250, então 200 é um número razoável. E aqui é uma tela extremamente operacional e rápida, né? Então eu posso cancelar o pagamento, apesar de ter uma setinha para frente, mas é o vermelhinho, né? O objetivo dessa, a diretoria, ela simplesmente cancela, pá, morreu aquele pagamento, tá? Então
ele tem esse poder, né? Até aqui a gente não tinha esse poder, não sei cancelar a nota, voltar e cancelar, mas para efeito do cancelamento, o cancelamento aqui pode ser do pagamento. Ele retorna, devolve isso para análise, ou ele entra na tela de análise do pagamento. E aí ele pode fazer a autorização, ela pode ser em lote. Então, porque ele está com físico, então ele vai, bom, esse aqui foi, esse aqui foi, esse aqui foi, opa, esse aqui é... E aí, perceba que os valores estão em ordem decrescente, né? Então, analisa o valor maior, então ele vai verificar, por isso que a tela é complicada, você tem uma série de informações que estão sendo trazidas aqui em background, rateio, informações que estão sendo trazidas do servidor para a aplicação ao mesmo momento, no momento do carregamento da página, então por isso que a gente tem que limitar, e ela traz muita informação. Então, a análise ela é feita do maior valor para o menor. Tá? Principalmente porque, dependendo do valor aqui, sei lá, depois de 3.000, ele já marca tudo e manda para frente. Tá? Não vai ficar perdendo tempo dele analisando isso detalhe por detalhe. E aqui a gente tem uma NP, então eu vou entrar na tela de análise, porque é a mesma tela, como a gente vai ver, é a mesma tela da parte de análise. Ó. A tela é a mesma. Tá? Então eu tenho aqui o número da... E ele pode fazer a modificação que ele quiser aqui. Tá? Tipo de pagamento. Aqui não faz sentido na data de emissão, porque é uma NP, né? Então o campo está em branco. Data de vencimento, pagamento. São os campos básicos daquela tela anterior. Né? A observação, eventualmente se tivesse. Por que não estão marcadas todas as checkbox aqui? Porque não passou pelo processo de análise. É uma NP, foi criado direto, não pode se apagar. Então, o único que está marcado aqui é o boleto, porque está marcado lá em cima. Os dados do favorecido, a tela é a mesma. Aí aqui a gente tem, no caso da NP e no caso da nota fiscal de serviço, aquela que a gente viu era material, então não tinha essa aba de tributos e outros descontos, mas isso aqui está associado à parte de tributos. Então, no caso da NP, toda NP é possível ter tributos então ou outros descontos. Então, ela está, como a gente viu lá na tela de nota de pagamento. Então, ela está aqui e os controles. Tá? Então, aqui essa NP foi gerada pelo próprio César, que é o responsável pela área de contas a pagar. Então, você já está aqui na autorização. Então, essa NP só vai ter aqui, autorização, no caso, o Frederico Abreu, que é a pessoa que faz a autorização, o diretor financeiro. Então, ele autoriza essa nota. Então, os controles dessa nota de pagamento, eles são só quem criou, né? Quem fez esse processo inicial da nota de pagamento e depois a autorização. Tá? Então, essa análise de nota de pagamento, ela normalmente não acontece por causa disso, porque é feito pela pessoa que começa a pagar e já é remetido direto para aprovação. Tá? Mas ele aqui pode fazer modificações, se for o caso. Tá? E é tranquilo, porque eu acho que o César, inclusive, que é o responsável pelo Contas a Pagar, ele tem acesso a essa tela. Então, se alguém do Contas a Pagar joga o pagamento para frente, equivocadamente, ele, como César, né, como responsável pela área, ele pode ir lá e retornar o pagamento, sem a necessidade de pedir ao diretor financeiro que faça isso. Obviamente, se ele autorizar alguma coisa, se está logado que foi ele que autorizou, aí, pelo controle, percebe-se que não foi um equívoco. Né? Essa nota fiscal aqui, ela é uma nota de serviço porque ela é um pouquinho diferente. A visualização, né? Tá lá em cima a nota fiscal de material, e aqui a nota fiscal de serviço porque tem tributos e tal. Eu vou entrar aqui só para mostrar a tela de análise, que ela é um pouquinho diferente, né? A diferença dela é que ela tem essa aba aqui de tributos, tá? Permite que Contas a Pagar simplesmente visualize essa parte de tributos. É uma parte da nota, e os tributos estão associados à nota, que
o contas a pagar não tem acesso. Só quem tem acesso é a parte de controle fiscal numa tela específica deles, como a gente vai ver a seguir, tá? E a questão do cancelar, ela está associado a gente percebe que aqui, por exemplo, não tem um cancelar, é uma nota de pagamento, tá? Aqui também não tem o cancelar de uma nota de pagamento. Então, qual seria o caso? Eu quero cancelar isso aqui, devolve, e o diretor financeiro também está na estrutura, né, do que eu falei da sala, ele não tem uma sala dele, ali dentro do financeiro, na verdade, o diretor, o Frederico Abreu, que é o diretor financeiro, ele fica dentro da tesouraria, dentro do espaço delimitado para a tesouraria, né? Então, ele levanta e fala, ó, voltei a NP aí, cancela esse negócio que está errado, tá? Então, esse cancelamento do pagamento, ele está associado à nota de pagamento. Só as notas fiscais que ele pode cancelar. No caso das NPs, ele não pode cancelar. Ele retorna. De novo, porque aqui é uma questão de gerência, né? Então, teria que voltar isso para a gerência, pedir para a gerência cancelar, e às vezes não é o cancelamento da nota como um todo. É só de um pagamento, por algum motivo, tá? Vai ser ajustado depois, não vai ser pago, porque aquela parcela não faz sentido. Então, ele tem essa prerrogativa de fazer isso. No caso da NP, é mais simples para ele fazer esse cancelamento da nota como um todo. Então, ele devolve e faz isso fisicamente. Tá? E aí ele vai marcando, a partir do momento que ele vai marcando aqui, isso vai sendo processado aqui para ele entender o que está acontecendo, e aí ele pode autorizar isso aqui em lote, né? Facilita a operação dele. Ele faz um filtro aqui. Eu vou autorizar só os fundos fixos. Então, ele faz um filtro pelo fundo fixo. De amanhã ou de segunda-feira, ele está com esses fundos fixos na mão, ele vai autorizando, marca tudo e autoriza. Pum. Os pagamentos. Então, ele vai fazendo isso vai quebrando isso aqui. Tá? Exatamente por causa dessas informações que são muito, muito grandes. Né? Tem muita informação que é trazida aqui e tem esse limite de 200 pagamentos. Tá? Mas é uma tela, de novo, uma tela operacional e bem consolidada nesse sentido. Aí é que a gente chega a opção, não a principal, né, pela implementação, mas que é uma tela de consulta simples, né, como várias outras, mas é a tela mais utilizada, com certeza, da parte de contas a pagar, que é a pesquisa. Tá? Então, eu posso fazer uma pesquisa direta por um número de nota. Eu anotei esse número aqui, que era aquela nota que eu fiz a rejeição. Eu iria fazer a rejeição e anotei só porque se desse algum problema eu teria que ajustar, mas porque eu pesquisei só pelo número, né? Não peguei outras informações. Então, essa é aquela tal nota que está lá. Aliás, essa aqui, ó, 96, que estava em análise, que eu entrei na tela de análise dela, lá nova. Então, aqui eu tenho simplesmente uma pesquisa. Posso exportar essa pesquisa para Excel, né? Isso é importante para eles. A gerência utiliza isso para fazer um filtro, né? Então, quais são as notas que estão para pagamento na semana que vem? De um determinado CL, por exemplo. Meu CL está estourando o limite, né? Então, deixa eu ver o que tem aqui para esse CL e eu vou filtrar e vou fazer um trabalho de postergação, né, adiar o pagamento, sei lá. Aí vai depender da gerência. E aí ele vai exportar isso para Excel e aí vai trabalhar em função disso. O que tem para pagar, o que foi pago até agora nesse CL. Então, assim, eles usam para fazer a questão de validação financeira, principalmente do CL. Muito, muito disso. E, eventualmente, para dar informação para o fornecedor. Quando é que vai pagar minha nota? Né? Em vez do fornecedor ligar para aqui, para o Rio de Janeiro, para a matriz, né? para a área de contas a pagar, eles fazem isso na própria gerência. Né? É mais fácil a gerência ter essa informação do que o contas a pagar. Então, o pessoal da gerência vai entrar aqui, vai pesquisar e, de novo, eles
como eles têm acesso só à gerência deles, esse campo vai estar fixo, né? Vai estar bloqueado, fixo e bloqueado. E aí ele vai ter que pesquisar só pelas notas dele, né? Da gerência dele, que ele está associado. E aí vai clicar aqui e vai ter informação sobre aquela nota específica. Tá? E aí a visualização é a visualização da nota fiscal mesmo. Aquela tela da nota fiscal que a gente viu no módulo de compras. Então, tenho os dados das parcelas, nesse caso aqui da ordem de compra, os dados do fornecedor, dados da nota, a visualização padrão, anexos, relação bancária. Então, aqui a gente tem, nesse caso aqui, a gente já tem esses dois pagamentos, tá? Da primeira parcela e da segunda parcela. E a gente tem uma aba de FD que a gente vai ver na parte de controle fiscal. Essa aba surgiu exatamente com... É uma nota antiga também, mas é 2017, né? Então, ela está aqui validada com erro, mas depois a gente vai entender um pouquinho melhor sobre essa questão do FD. Tá lá aqui na parte de controle fiscal. O próximo módulo. Então, assim, ele vai ter exatamente... Essa é a principal informação. Foi pago, quando é que foi pago, se vai ser pago, quando é que vai ser pago, essas coisas. Então, é uma informação importante para a gerência. Tá? Mas é uma tela basicamente de consultas. É muito utilizada, mas não tem muita coisa diferente de uma tela de pesquisa como todas as outras no sistema. A questão é só a exportação para Excel. Inclusive, isso é uma coisa bem recente. A parte de relatórios, seguindo aquela ideia que eu falei, que é um pouquinho diferente do módulo de compras, onde eu tenho uma lista de relatórios por objeto. Aqui, a partir do quanto a pagar nos demais módulos, eu tenho uma tela só de relatórios, onde eu tenho uma seleção possível de relatórios e os diversos campos associados àqueles filtros que eu posso fazer naquele relatório, eventualmente gerar isso em PDF ou Excel, e aí eu tenho os campos específicos de um relatório ou de outro, né? E os filtros gerais. Tá? Mais uma vez, o campo gerência é obrigatório e, dependendo se eu estou numa gerência específica, eu vou ter esse campo bloqueado para a minha gerência. Tá? Se eu não tenho o perfil de contas a pagar, o perfil de analista financeiro, né, que é aquele que enxerga tudo dentro da parte de contas a pagar, eu tenho a gerência bloqueada. A gerência que está aqui embaixo é a gerência que está aqui em cima. Tá? Escolher o relatório, fazer o filtro e gerar o relatório. Vai gerar com o PDF. Esse caso aqui, esse relatório nem tem a opção de gerar em Excel. Só esse aqui que tem Excel. Mas, de novo, né, é uma necessidade do usuário. Então, de acordo com o que o usuário vai solicitando, a gente vai fazendo... eu preciso gerar esse relatório em Excel. Aí a gente vai e habilita o Excel para ele. Porque tem uma movimentação na implementação. Né? Então, esse aqui, por exemplo, só tem Excel. É isso que eu estava procurando aqui na lista. Então, esse aqui só tem Excel. Não tem nem como gerar ele em PDF. Tá? Mas aí a particularidade de cada pessoa, pessoa que emite o relatório, ela já meio que conhece o relatório, e aí, se ela não conhece, ela solicita o ajuste, se for o caso. Tá? E, para fechar rapidamente, a parte de cadastros. O cadastro de favorecidos, extremamente simples, como a gente já viu, inclusive, lá na tela. Nome, né? Código interno, se é pessoa física ou pessoa jurídica, de novo, para facilitar a montagem da máscara do campo, se ela tá, a situação e o nome. E os dados bancários. Tá? Aqui a gente tem o caso de uma pessoa que tem 3 dados bancários, tem 3 contas distintas, todas homologadas,
E aí, na hora de fazer o pagamento, eu vou selecionar. Essa aqui está identificada como sendo a conta principal. Se nada for dito, essa será a conta que será utilizada para pagamento. Na parte de controles também não tem muito o que fazer. Eu tenho quem cadastrou, quem fez a última alteração e quem inativou. Tá? Quem inativou, quem editou e trocou o campo aqui para inativo. Então, a gente às vezes tem um botão de inativar, mas nesse caso aqui específico a gente tem editar e trocar a situação. Tá? E aí ele grava, quando há uma alteração desse campo aqui, ele grava como sendo uma informação de inativação. Tem um botão específico aqui que só é visualizado pela parte de suporte, que é para converter esse favorecido para usuário do sistema, né? Se ele for pessoa física. Às vezes acontece isso, né? Eu cadastro aquela pessoa como favorecido por algum motivo, ela vai estar prestando serviço para a Hora de Abril. Eu vou fazer um pagamento para ela, eu cadastro ela como favorecido. Depois ela passa a usar o sistema. O cadastro de pessoa, ele é único. Então, dentro do nosso, a gente tem um cadastro de pessoa com o tipo dele. Se ele é favorecido, se ele é fornecedor, se ele é cliente, se ele é usuário, se ele é... Então, eu tenho várias opções para aquele cadastro, né? E aí, nessa movimentação de um tipo de pessoa para outro, eu tenho preenchimento de novos campos. Então, se eu quiser converter esse favorecido para um usuário, ele precisa de mais informações. Então, vou pegar, por exemplo, o perfil dele de acesso, login. Então, eu preciso ter mais informações sobre aquele, agora, usuário, né? Sobre esse favorecido que está sendo transformado em usuário. Então, essa é uma operação que acontece no suporte. O suporte, essa pessoa já está cadastrada e ele vai se tornar um usuário do sistema. Então, ele clica aqui, preenche as informações necessárias de login, tal, perfil, gerência, e aí ele sai do cadastro de favorecidos e passa a estar aqui na administração no cadastro de usuários. Mas, para efeito de nota de pagamento, ele continua sendo uma pessoa. Então, eu posso fazer uma nota de pagamento para qualquer pessoa do meu cadastro, seja favorecido, seja usuário, seja fornecedor e até, eventualmente, seja cliente. Tá? Ele está no cadastro de pessoa, ele é possível de eu fazer uma NP para ele. Então, aqui na opção de favorecido estão só aquelas pessoas que são favorecidos, que não são mais nada, simplesmente favorecidos. Tá? Então, bem simplesinho. O cadastro de feriados. Aqui os cadastros, os feriados de 2020, por exemplo. São os feriados móveis, né? Os feriados fixos, eles teoricamente são todos os anos. Então, dia 1º de maio é feriado todo ano, então eu só tenho que... Na verdade, o cadastro são... Até eu falei 5 anos, mas tem uns só até 22. São os